Olá, meus queridos assinantes, aqui é o Luiz, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Formando Creators, a nova aula 01, onde tudo começa aqui no Formando Creators. Meu nome é Luiz de Matos, você provavelmente deve me conhecer aí das redes sociais, afinal de contas, eu produzo conteúdo desde janeiro de 2008, já são basicamente aí 17 anos produzindo conteúdo na internet, já produzi em diversas plataformas, em diversos formatos, vivo de conteúdo e através dessa formação contínua que existe desde agosto de 2021, eu tenho como objetivo te ajudar. Eu não vou te ajudar a ficar milionário, eu não vou te ajudar a ganhar 1 milhão de seguidores, porque isso é o tipo de promessa que não combina com a minha filosofia de vida e com a filosofia do Formando Creators, né? Essas promessas megalomaníacas, né? Que tudo precisa ser milhões e milhões e milhões. Eu acredito em trabalho, eu acredito em rotina, eu acredito em longo prazo e sim, eu acredito que é possível vender seu conhecimento, monetizar suas paixões e ter uma vida digna graças à criação de conteúdo. Nessa nossa jornada contínua, nessa formação contínua, eu espero poder compartilhar com vocês todos os meus aprendizados. Aliás, eu não espero, eu compartilho exatamente passo a passo tudo o que eu fiz. No Formando Creators não tem esteira de produtos, não tem um produto mais caro que você precisa comprar para ter acesso ao meu conhecimento, à minha experiência desses 17 anos. Tudo que eu faço, tintim por tintim, está aqui. E eu espero que você faça bom proveito. Ao final de cada aula há uma grande mensagem motivacional. E eu vou deixar você ansioso para descobrir qual é. É uma mensagem que define tudo, o Formando Creators. Vai ser a única frase, palavra motivacional que você precisa para começar na produção de conteúdo. Tá certo? Seja bem-vindo. O Formando Creators começou em agosto de 2021 e a gente tinha uma aula inaugural aí, né? Publicada. Porém, eu percebo que ano após ano, as pessoas vêm até mim com essa dúvida, né? Luiz, o Formando Creators é para mim? Será que eu assino? E muitas dúvidas básicas a respeito de criação de conteúdo e que quando elas assinam, automaticamente elas começam pela aula de número 1. A aula de número 1 está desatualizada? Ela precisa ser descartada? Não. Os pilares, as ideias centrais do Formando Creators estão ali, né? Inclusive eu vou republicá-la. Porém, eu acredito que para essa nova fase do Formando Creators, né, já com uma formação com mais de 70 aulas publicadas, dezenas de alunos que já colheram os frutos de acreditar no longo prazo, muitos deles menos de um ano, né? Isso para mim é curtíssimo o prazo, já conseguiram monetizar, já mudaram as suas vidas, as suas rotinas graças à produção de conteúdo. Temos milhares de alunos aqui, então já existe uma certa maturidade. Então, para você que está chegando agora, eu acho importante ter uma aula inaugural 2.0, tá certo? Então, hoje eu vou fazer um apanhadão do que você vai aprender no Formando Creators e eu espero, do fundo do meu coração, que essa sua jornada seja a melhor possível, a mais bem-sucedida possível, porque sucesso é algo pessoal, é algo relativo, a minha versão de sucesso talvez não seja a sua talvez não seja a minha, e o importante é que você consiga vender o seu conhecimento e monetizar suas paixões, porque é isso e é para isso que estamos aqui no Formando Creators, tá certo? Então é uma pergunta que já virou até uma espécie de brincadeira, de meme na minha caixinha lá do Instagram, né? E nas lives que eu faço, enfim, que é Luiz, o Formando Creators é para mim. Então as pessoas vêm todos os dias com essa dúvida, né? Se é para mim, como cria conteúdo, como começa a criar conteúdo, qual rede social escolher, qual é o passo a passo, como que se ganha dinheiro. Eu falei, quer saber? Vamos fazer uma aula que é uma espécie de guia mesmo do Formando Creators, para que as pessoas entendam o que elas vão estudar aqui, o que elas vão aprender ao longo dessa formação contínua. E por que é uma formação contínua e não um curso fechado? Por que eu escolhi, ao contrário de praticamente 99% dos cursos de marketing digital e de criação de conteúdo, seguir com uma formação contínua? Porque eu não acredito que um curso de Instagram feito hoje vai ter tanta utilidade assim daqui a 2, 3 anos. Eu não acredito que um curso de YouTube possa ter tanta utilidade assim daqui a um tempo. As coisas mudam frequentemente nas redes sociais. Então, ao invés de você pagar caríssimo num curso
e daqui 1 ano, 2 anos, ele já não está mais sendo útil, aí você tem que comprar mais o curso. Eu prefiro fazer o que eu sempre fiz, que é oferecer um bom conteúdo, um bom produto, por um preço justo e acessível, e que vocês estejam junto a mim. Estejam junto a mim. Por exemplo, curiosidade, quando eu comecei o Formando Creators em 2021, eu não tinha um canal no YouTube. Quer dizer, eu já tinha, né? Tive uma outra experiência que eu compartilho com vocês, mas o canal que eu tenho hoje, que é uma fonte de renda excelente para mim, que eu tenho vários cases de sucesso lá, eu ainda não tinha. E eu fui aprendendo ao passar do tempo e fui compartilhando com vocês. Então isso para mim é muito importante, isso para mim tem muito valor, né? É o tipo de conhecimento que, na minha visão de mundo, agrega muito valor, porque a pessoa está aprendendo, ela está colocando a sua pele em risco e ela está vindo aqui compartilhar. É isso que é o Formando Creators, tá certo? Vamos começar então de um basicão. Eu falei para vocês que isso daqui seria uma aula inaugural, que para vocês, mas, né, obviamente, vocês pudessem depois irem se aprofundando nas aulas, tá certo? Então, o que é conteúdo? Vamos começar do básico, para você que chegou até aqui. Conteúdo. O que é conteúdo na visão do Luigi e na visão do Formando Creators? Conteúdos são histórias contadas em diferentes formatos. Eu acredito que muitas pessoas têm essa barreira na criação de conteúdo, essa dificuldade em começar a criar conteúdo, porque eles imaginam a criação de conteúdo como um bicho de 7 cabeças. Afinal de contas, são tantos cursos, né? Um curso para aprender a fazer um Reels custa R$2.000, um curso para aprender a mexer no YouTube custa R$3.000. Passa a ideia de que criar conteúdo é uma coisa de outro mundo, que é uma coisa muito difícil, muito complexa, que exige muito equipamento, muito conhecimento. E eu faço um convite, né? Ou melhor, eu proponho uma reflexão que é a seguinte: imagine conteúdo como uma contação de histórias. Uma contação de histórias. Então, imagina que você é uma dentista, ou você é um advogado, ou você é um eletricista. Se eu falar para você que nunca teve acesso a um Instagram, a não ser para ficar postando foto da calorada, do final de semana com a família, nem nada do tipo, ou coisas do tipo, mas nunca levou isso como pro lado profissional, você vai travar, você cria conteúdo sobre eletricista agora, só para a sua profissão. Assim, cara, mas não sei, tipo, você vai... Provavelmente você vai fazer posts como se fosse uma vitrine de loja. Olha, eu sou eletricista, me contrata. Mas e se eu te peço para contar uma história? E aí você, eletricista, vem e conta uma história de um cliente que estava tendo problema com o 220 na casa dele. Toda vez que ele ligava, o 220, o padrão caía, a luz caía. E aí você foi lá e descobriu que o problema era isso. Então, se você também está passando por esse problema, me chama que eu vou te resolver. Você está entendendo? Eu inverto a lógica. Ao invés de você ter essa carga pesada de ser um criador de conteúdo, eu estou simplesmente dizendo para você, ou pedindo para você, que é um profissional que tem conhecimento, ou você que é apaixonado por algum tema, que me conte histórias sobre isso. Então, tudo fica mais fácil, na verdade. Porque agora basta você me contar essa história no formato que você deseja, em áudio, em texto, em vídeo, e publicar ela em algum lugar, seja no Reels, seja no YouTube, seja em live, seja no Twitter, etc. E essas histórias, elas têm como objetivo principal, na internet, 3 situações: entreter, educar ou informar. E, claro, a mistura que nasce a partir do momento que você mistura esses temas. Então você pode informar e educar, você pode educar e entreter, você pode entreter e educar, tanto que tem vários perfis que são engraçados e passam notícias de forma muito interessante, espontânea, mas tem pessoas que informam de uma forma mais séria, tem pessoas que educam numa forma de infoentretenimento, tem pessoas que educam de uma forma mais séria. Enfim, você vai encontrar o seu tom. Tem espaço para essas 3 ou melhor, para essas 3 abordagens, né, dizendo. Então, o conteúdo é simplesmente o meio que você comunica ao mundo suas paixões e conhecimentos. Não ficou mais fácil? Não está mais simples agora começar a criar conteúdo? A partir do momento que você entende que esses vídeos, esses podcasts, essas lives, esses tweets, esses TikToks, esses Reels, essas caixinhas, esses stories, esses posts nos feeds, são apenas histórias. Não ficou mais fácil? Você acha que você não é capaz de sentar comigo em uma mesa para tomar um café e me contar histórias do seu trabalho, da sua paixão, daquilo que você ama, por horas? É claro que você é capaz. É esse convite que o Formando Creators faz para você.
venha contar essas histórias para o mundo. Simples, não? Quem precisa criar conteúdo? Bom, aqui no Formando Creators eu tenho como alvo principal 3 grupos de pessoas. E assim eu divido. Pode ser que essa divisão que eu faça não seja correta, vocês podem discordar de alguma forma. Mas enfim, quem precisa criar conteúdo hoje? Toda e qualquer pessoa que deseja vender, atrair clientes para o seu negócio ou se tornar uma autoridade em um assunto. Então, você quer vender um produto, você quer vender o seu conhecimento, você vai criar conteúdo. Não, você quer atrair clientes para o seu negócio físico, atrair clientes para o seu consultório, atrair clientes que contratem o seu serviço, você vai criar conteúdo ou se tornar uma autoridade. Você não pode, no seu perfil, necessariamente, você não precisa vender nada, mas a partir do momento que o seu perfil te coloca em um novo patamar de autoridade, então imagina que você é um advogado trabalhista e você, através da produção de conteúdo, você ganha nome no mercado, você ganha respeito no mercado, as pessoas passam a te olhar com outro nome. Olha, quando o assunto é causas trabalhistas, o doutor ali, ó, né? Ele é referência, olha só, como é que o contrato trabalhará? Ele tem uma empresa lá e tal, tem um telefone ali na bio. Então você está entendendo? Através da criação de conteúdo, você pode vender, fazer uma venda direta, você pode atrair clientes para um negócio físico e você pode se tornar uma autoridade naquele assunto. E não apenas se você sei lá, como eu usei o exemplo do advogado, mas se você joga videogame, se você anda de bike, se você faz corrida, se você tem uma paixão, mestre de RPG, se você é cinéfilo, você vai se transformar numa autoridade naquele assunto e, portanto, atrair pessoas e, obviamente, atrair dinheiro, porque é disso que se trata Formando Creators. Formando Creators, eu, Luigi, quero que vocês coloquem dinheiro no bolso. Então, profissionais formados, e aí vão professores de história, nutricionistas, advogados, contadores, prestadores de serviço, né? E aqui, prestadores de serviço no digital. Então, desde um editor de vídeo a quem limpa a piscina, uma pessoa que faz sites, alguém que trabalha com pintura. Então, se você tem um serviço que você presta, você realiza uma tarefa e é remunerado por isso, você pode usar as redes sociais ou a criação de conteúdo para atrair novos clientes. Tá? E, por fim, os que eu chamo de apaixonados. Eu, no começo do Formando Creators, eu tinha um outro nome, eu chamava de quem desejava ser influencer, né, ou creator, né, mas eu prefiro o nome que eu recentemente batizei, que são os apaixonados. O que seriam os apaixonados, Luiz? Pô, você gosta de futebol e quer falar sobre o seu time, você gosta de NBA, ou você gosta de treinar, e você quer contar sobre treinos, ou você gosta de skate, ou você gosta de natação, enfim, não importa qual é a sua paixão. Há espaço para ela. Há espaço para todos, para esses 3 tipos de pessoas. Há espaço para todo mundo. Não enxerguem a internet como um ambiente limitado. Estamos em franco crescimento, mais de 80%, quase 90% hoje, dá para dizer, sem brincadeira, sem exagero, quase 90% da população brasileira hoje já acessa a internet, já possui algum nível de conexão com redes sociais, ou seja, ou é uma pessoa que acessa uma vez na semana, ou é uma pessoa que acessa todo santo dia, que é o caso de nós brasileiros. Quem mais consome rede social no mundo somos nós, tá? Então, existe um consumo muito grande de conteúdo e, portanto, existe uma demanda para todo mundo, existe espaço para todo mundo. E essas 3 categorias são o meu foco aqui no Formando Creators. Tá? Profissionais, prestadores de serviços e apaixonados. E como que você começa a criar conteúdo? Como que você começa a criar conteúdo nas redes sociais? Bom, aqui vão algumas dicas rápidas, obviamente. No final dessa aula eu quero falar com vocês sobre trilhas que vocês podem acompanhar e obviamente vocês vão se aprofundar em cada um desses tópicos. Então tenha um perfil profissional desde cedo, tá, pessoal? O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes as pessoas começam a criar conteúdo e o perfil é uma bagunça, a foto do perfil é ruim, a bio não tem nada a ver, a bio é assim, corintiano e churrasqueiro, e o cara, sei lá, é engenheiro civil, sabe? Tipo, eu não quero saber se você é corintiano e churrasqueiro, eu quero saber se você é engenheiro, se o conteúdo é engenharia e tal. Então, assim, a foto do perfil
não tem nada, não conta nada, é muito importante, eu sempre falo isso, em várias aulas eu vou tocar nesse tema, você precisa deixar a sua casa arrumada se você quer receber visitas, tá certo? Então se você quer receber visitas, ou seja, seguidores até o seu perfil, clientes até o seu perfil, você precisa ter a casa arrumada, então tenha uma foto condizente com o seu conteúdo, bem feita, que foque no seu rosto, que memorize, que marque, evita ficar mudando de avatar. Isso é extremamente importante, pessoal. Eu mesmo não mudo de avatar no Instagram ou nas redes sociais há, sei lá, mais de 6 anos e não pretendo mudar tão cedo. Tenha uma bio organizada, defina uma bio, algo que converse exatamente com o seu conteúdo, que mostre quem você é, sem muita historinha furada, sem muito papo furado, sem muita conversa motivacional. Seja direto, seja franco, seja honesto, honestidade conta muito, tá? E tenha destaques estratégicos. Destaques estratégicos. Então, se você, por exemplo, cria conteúdo no Instagram, que é uma rede social que para mim não dá para fugir dela, tenha destaques ali na sua bio, onde você consegue contar alguma história, consegue deixar mais claro certos valores, certos trabalhos, clientes, feedbacks, enfim, organize o seu perfil para que ele seja estratégico, tá certo? E desde muito cedo, imprima a sua personalidade, deixa ela à mostra. Quem é você? Quais são os seus valores? No que você acredita? Aqui no Formando Creators, ao avançar das aulas, você irá notar como eu, cada vez mais, vou pesando na sua mente, né? Vou pesando nas aulas essa questão da personalidade, que você precisa de forma urgente mostrar ao mundo quem você é, tá? E isso precisa começar desde muito cedo. Então as pessoas, qual que é o maior defeito que eu vejo no mercado de criação de conteúdo, de marketing digital? As pessoas geralmente acompanham muito algum guru específico ou algum marqueteiro específico, que elas passam a emular essas personalidades, essas personas, essas pessoas, enfim, eles ficam tentando replicar o que já está sendo feito. Eu não vejo nada de errado em se inspirar num formato, numa ideia, né? Se inspirar numa forma que ela, sei lá, faz uma thumbnail, que ela... Isso aí é uma coisa puramente estética. Mas personalidade, você precisa ter a sua. E todos temos. Mas você precisa também explorá-la, mostrá-la. Nunca esconda quem você é. Se eu pudesse resumir o Formando Creators em algumas poucas dicas, né? Uma delas, com toda certeza, seria essa. Não esconda, não abra mão da sua personalidade. Não abra mão da sua personalidade. Tá certo? Não tenha medo de mostrar a essas pessoas que te seguem ou que ainda vão te seguir quais são os seus medos, quais são os seus traumas, seus anseios, suas conquistas, os seus sonhos, o que você acha, o que você tem certeza, o que você está pensando. Exponha mesmo quem você é. Não tenha vergonha. Se você não tiver vergonha, se você tiver vergonha de você mesmo, o que dirá as outras pessoas? Tá? Então tenha segurança em mostrar a sua personalidade. Luigi, eu não tenho personalidade, sempre escuta essa abobrinha. Você tem, tá? Não vem com essa pra cima de mim. Você tem sim uma personalidade e você precisa deixar que o mundo a conheça. Tá certo? Então, 3 dicas básicas aqui para começar a criar conteúdo. Primeira de tudo e a mais óbvia, esteja em uma rede social de massa. O que eu quero dizer com isso? Olha, esteja onde tem gente usando. Então, quando você olha quais são as redes sociais mais usadas pelos brasileiros, você tem lá YouTube, você tem Instagram, você tem o TikTok, você ainda tem o Facebook, você tem redes sociais como o Twitter, que está ali em 10º lugar, mas que é um queridinho de muita gente, mas você tem o Kawaii, você pode ter o Threads, que cresce aceleradamente aqui no Brasil, mas de forma geral e resumida, eu estaria em redes sociais, Instagram, TikTok e YouTube. Se eu tivesse que escolher duas apenas para estar, Instagram e YouTube. Se eu tivesse que escolher uma hoje, para quem está começando, Instagram. Embora eu prefira o YouTube. Né? Mas por que o Instagram? Porque o Instagram é mais fácil, é mais intuitivo do que o YouTube. O YouTube você vai ter que estudar bastante coisas, como por exemplo, retenção, thumbnail, título. Vai ter que ter algum nível de equipamento, né? O Instagram não, o Instagram com o celular você consegue resolver muita coisa, ele tem uma série de elementos ali que vão fortalecer, vão favorecer esse início, né, como toda uma estrutura de conteúdo. Então você pode fazer Reels, você pode fazer Stories, você pode fazer Live, você pode fazer post no feed, você pode fazer grupos, tem as DMs,
Então o Instagram ele acaba sendo um ambiente mais favorável para quem está começando. Ou até mesmo o TikTok, porque tem esse poder da viralização. Embora eu particularmente eu gosto mais da constância do Instagram do que desses picos do TikTok. Mas, enfim, resumo. Escolha uma rede social de massas. Tá certo? Segundo, defina o seu funil de conteúdo. Aqui no Formando Creators nós temos uma aula que é a chamada aula funil de conteúdo. É onde é uma estratégia que mudou minha vida e vem mudando a vida de alunos dia após dia. A todo santo dia eu recebo feedback de alunos. Luiz, a estratégia de funil de conteúdo é uma coisa genial. Não foi, assim, foi você que criou? Não, é um funil de marketing, né? Digital, conhecimento, conversação e conversão. Mas eu adaptei isso para formatos diferentes de criação de conteúdo, certo? Então, o que seria um conteúdo de topo de funil, né? Topo, meio e fundo de funil, que é o funil básico de marketing. Topo de funil, para mim, é todo... Para mim, não. É um fato. Topo de funil, todo conteúdo que é viralizável por algoritmos. Então, um Reels no Instagram, você pode ter 10 seguidores, mas você posta, ele viraliza, ele pode pegar 1 milhão de views. Então, ele é viralizável por algoritmos, impulsionado por algoritmos. Um vídeo no YouTube, um vídeo no TikTok, todos eles são topo de funil. O que seria um meio de funil? Meio de funil é quando não tem algoritmo na jogada e a pessoa escolhe estar ali e você tem um certo nível de conversação com ela. Então, você não vai conseguir conversar tanto assim com ninguém num vídeo de 30, 40 segundos, que é o Reels. Mas nos stories, você pode fazer uma sequência de 10, 20 stories todos os dias, conversando com seus seguidores, respondendo caixinha, fazendo enquete, interagindo, dando print em DMs e compartilhando e aumentando a conversa. Uma live. Live não tem algoritmo. Live, a pessoa que escolhe clicar numa live, ela quer te assistir. Então você não fica tão preso assim, será que vai viralizar? Não, você sabe que ali o teu objetivo é ter uma conversa. Podcast também não tem algoritmo, então a pessoa que baixa um episódio, ela bota, e podcast, eu falo aqui podcast, tá, gente? Não mesa cast de YouTube. Bota o fone de ouvido, a pessoa tá te dando ali, ó, você tem 30 minutos, 1 hora para conversar comigo, vamos lá, me mostra. Então não tem esse, sabe, esse desespero, né, do conteúdo de topo de funil, que é, por exemplo, um vídeo no TikTok, no Reels, onde você precisa fazer com que a pessoa siga assistindo segundo após segundo, de forma desesperada. Tem truques, tem jeito certo de começar, tem não sei o quê, tem edição, tem legenda, isso é topo de funil. Agora, meio de funil é isso. Respira, vamos conversar. E o que é o fundo de funil? O fundo de funil é onde você realiza uma venda, uma conversão, uma assinatura, a pessoa contrata um serviço, enfim, isso é um fundo de funil. Então defina esse seu funil de conteúdo. Temos a aula de funil de conteúdo, inclusive é uma aula que eu disponibilizo gratuitamente por entender a importância dela. Então lembre-se, escolha a rede social, comece a trabalhar um funil de conteúdo e faça o seu primeiro post. Pois é, gente. Se eu não estivesse pelo terceiro, indo agora para o 4º ano de Formando Creators, tivesse contato com milhares de alunos, eu faria... sério também. Mas, gente, acreditem em mim. A quantidade de pessoas que assinam Formando Creators, assistem às aulas e não postam, não começam, não postam, não começam, é inacreditável. É inacreditável. Dá vontade de pegar. Você tá doido, você tá maluco, sabe? Então, faça o seu primeiro post. Começa, posta. Pra começar, tem que começar, gente. É uma questão óbvia, né? Da língua portuguesa. Começa. O que é começar, né? Então, você precisa começar. Você precisa postar. Perca o medo. Perca a vergonha. Eu vou falar uma coisa muito, muito sincera que eu falo e talvez as pessoas não interpretem com o nível de seriedade que eu quero que elas interpretam. Que é, veja, você posta um conteúdo hoje, daqui a 1 ano ninguém vai lembrar dele. Então pode ser o melhor conteúdo do mundo, ou pode ser o pior conteúdo do mundo, daqui a 1 ano ninguém lembra. Porque as pessoas não se lembram exatamente disso. Isso pode agradá-las, né? Um bom conteúdo. O que é um bom conteúdo? Um bom conteúdo é aquilo que cumpre o papel dele, seja informar, seja entreter, ou seja educar. Mas a pessoa que está ali, ela não está consumindo só o seu Reels, ela não está consumindo só o seu vídeo no YouTube naquele dia, ela vai consumir 20 Reels, 50 Reels, 100 Reels. Então ela vai gostar do seu Reels, ela pode te dar follow, ela pode não gostar e arrastar o dedo para cima. Mas daqui a 1 ano ninguém vai se lembrar desse conteúdo. O que eles se lembram? Da sua companhia,
da sua presença, dia após dia, vendo a sua evolução, você compartilhando as histórias com eles, fazendo parte da rotina deles. É assim que a gente aprende a gostar de alguém. A gente não aprende a gostar de alguém porque essa pessoa falou uma frase muito linda e a gente, ai meu Deus, frase linda, te amo. Não. Você aprende a gostar de uma pessoa no dia a dia, nas pequenas coisas. Você ama até os defeitos, os erros, né? Ou aprende a entendê-los. Isso também serve para criação de conteúdo. Isso para mim é tão mágico, é tão bonito, sabe? É por isso que uma coisa que eu falo muito aqui no Formando Creators, pessoal, e vão se acostumando, é que muitas vezes eu faço essas provocações que eu quero que vocês também aprendam a fazer essas teorias de criação de conteúdo, esses pensamentos, essa coisa expansiva, muitas vezes um pensamento meio fantástico, né? Então, olha, o que te leva a gostar de alguém? É o dia a dia, é saber que a pessoa está sempre ali por você, e não porque ela disse uma coisa muito legal, ou disse uma, entendeu? Até mesmo uma relação, às vezes a pessoa te diz algo ruim e tal, mas você não termina uma relação, ela pode ficar um pouco abalada, mas depois vocês conversam, continuam e as coisas voltam ao normal. Então não tenha medo de postar porque vai ficar ruim, né? Não tenha medo. É bem provável que seus primeiros conteúdos sejam horríveis, e serão. Mas você precisa fazer a primeira postagem, e depois a segunda, e depois a terceira, e depois a quarta. Então para essa aula agora e vai e faz um post. Ou espera um pouco também, você pode estudar e tirar alguma coisa de melhor aqui. Mas não adianta você assinar o Formando Creators. Muitas vezes, eu acredito que as pessoas assinam o Formando Creators porque ele é um preço muito bom, e muito barato mesmo, assim, eu quero que seja. E eles pensam, pá, mas não deve ter conta boa não, porque tem um outro curso lá que custa 5 mil reais, o outro custa 1.000, o outro custa 3 mil. Eles acabam não vindo aqui estudar. Aí eles vêm até estudam. Mas não vai adiantar nada. Nem o Formando Creators e nem esses cursos de 10, 20 mil reais, 5 mil reais, sei lá quanto vocês estão pagando. Se você não postar. Se você não posta. Porque quando você posta, quando você tira da sua cabeça uma ideia, você pelo menos... Pensa assim, ó. Pelo menos eu fiz o teste. E agora eu tenho dados mostrando que a ideia não é boa. Bora pra próxima. Então, pelo menos você vai tirando da tua cabeça suas ideias ruins. Vamos ver se todas as ideias que você tem agora para postar são ruins e você postar, pensa pelo lado positivo. Você tirou elas da cabeça e agora você sabe que elas são ruins e não funcionam, bola pra próxima. Tá certo? Então é isso. Não tem tanto mistério assim, pessoal. Criação de conteúdo não é acelerador de partículas que você precisa de tanto manual, de tanta coisa e de tanto estudo, PhD em física, não. Você precisa começar. Claro que tem algumas técnicas que eu vou te ajudar a aplicá-las, mas basicamente, se você não começa, eu vou falar uma coisa aqui, ó, antes de ir para o próximo slide, presta bem atenção no que eu vou falar, que isso até é anti do ponto de vista de marketing, né, anti-venda, né? Nenhum grande creator na história desse país, quando ele começou a criar conteúdo depois dele fazer um curso. Todos eles, inclusive eu, começamos de forma orgânica. Significa que você aí precisa começar assim? Não. Eu posso te dar uma orientação para você evitar uma série de erros que todos nós tivemos. Mas de Felipe Neto a Boca Rosa, todo mundo começou na base do vamos lá, vamos ver o que dá. O primeiro vídeo do YouTube do Felipe Neto, eu lembro até hoje, é horrível. Vê o Felipe Neto falando hoje, vê se ele é horrível ainda. E assim por diante. Quais são os pilares da criação de conteúdo, Luigi? Chegamos até aqui. Eu destaco, e ao longo das aulas do Formando Creators, você vai me ouvir falando, repetir muito isso, formato, linguagem e estética. Hoje eu adicionaria um quarto formato, a frequência. Adicionaria um quarto formato, num quarto pilar, a frequência. Mas vamos lá, o que é o formato? Formato é a forma que você escolhe contar aquela história. É Reels, é vídeo, é TikTok, é vídeo longo. E esse formato, de cada rede social, terá o seu, e ele precisa ser respeitado. Então você não grava vídeo no YouTube como se você estivesse no Reels, você não grava Reels como se você estivesse no Twitter, você não escreve pro Twitter como se você estivesse no TikTok. Cada rede social, é preciso que você entenda, cada rede social possui um hábito de consumo diferente um do outro, e esses hábitos de consumo estão presos a um formato, e você precisa respeitar esse formato. Estude esses formatos. Mas como é que eu estudo isso? Através do seu próprio consumo. Quando você vai assistir um Reels, que tipo de conteúdo você acha que é legal não estou falando nem do tema, né? O que te atrai nele ali, né? Pensa nisso, que isso vai te ajudar muito a refinar o seu próprio conteúdo. E a linguagem? A linguagem é a mesma coisa, né? É a forma como você vai apresentar esse conteúdo, né? Me deu uma adiantada aqui, mas quando eu digo o formato é você respeitar o formato das redes sociais,
A linguagem é não converse no Twitter como se você estivesse no TikTok. A linguagem é não converse no TikTok como se você estivesse num vídeo de 10, 20 minutos no YouTube. Então isso é a linguagem. A linguagem é quando você, dentro do formato, respeita a forma de comunicar aquela mensagem. Tá certo? No Reels, por exemplo, existe um jeito certo de você começar um vídeo. No YouTube também, no TikTok também, no Twitter você vai ter uma forma de começar uma thread, no Thread você vai ter uma linguagem também. Tudo isso é importante. Então respeite isso. Tá? Respeite isso. E a estética é o conjunto que vai somar ao formato e à linguagem, que é a forma que como você apresenta esse conteúdo, que vai desde cenário, desde iluminação, eu gosto de colocar aqui, quando a gente fala de estética, desde a forma como você se apresenta no vídeo, né? Porque também tem um lance muito sensorial de você reconhecer um criador de conteúdo pela estética toda da coisa. Desde as roupas, desde do cenário, desde do jeito que ele começa o vídeo, né? Então, tudo isso são pilares da criação de conteúdo que nós iremos conversar mais e mais sobre isso em várias e várias aulas, né? E, por fim, eu vou adicionar aqui um quarto pilar, que é o pilar da frequência, né? Que você precisa ter frequência, tá? Tem uma frase que eu venho falando muito nos últimos tempos, que é: redes sociais não aceitam baixa produtividade. E eu não falo isso com orgulho. Eu estou sendo extremamente pragmático aqui com vocês. Infelizmente, esse é o jogo e a gente precisa se adaptar. A gente precisa aceitar. E se a gente quer se tornar criador de conteúdo, quer monetizar, quer vender, a gente precisa entender que redes sociais não aceitam baixa produtividade. Então, vocês precisam ter frequência. E qual é a frequência ideal? É aquela que você consegue manter. Se você me diz que consegue postar um vídeo por semana no YouTube, ótimo, poste. Mas não posta uma semana, 3 semanas, passa 3 semanas sem. Não. Se você fala que vai postar uma vez por semana, posta uma vez por semana. Se você vai postar uma vez por dia, posta uma vez por dia. São uma espécie de contrato. O quanto você consegue produzir de vídeo, de texto, de stories. Faça esse contrato com a sua audiência e cumpra, tá? Porque caso você não esteja lá, outra pessoa vai estar e vai roubar a atenção, né? Não à toa, muitos chamam a Creator Economy de economia da atenção, tá certo? Então a frequência é aquilo que você consegue postar e é aquilo que você acostuma mesmo, para usar uma linguagem bem simples aqui, a sua audiência. E como que eu ganho dinheiro com conteúdo, Luigi? Como é que se ganha dinheiro com conteúdo? Olha, você pode atrair clientes para o seu negócio físico, você pode aumentar a procura pelos seus serviços, você pode criar e oferecer infoprodutos, que é aonde o Formando Creators vem ajudando muita gente, ou vender conteúdos exclusivos. Mas aqui eu quero frisar um ponto aqui para a gente já desmistificar isso daqui, para que você possa seguir nas próximas aulas sem esse preconceito. Os infoprodutos, os infoprodutores. Convencionou-se na internet a chamar de qualquer pessoa que venda um curso, um e-book, uma consultoria, qualquer infoproduto, qualquer produto digital, de coach. O cara virou coach. Eu mesmo, quando eu comecei Formando Creators, vocês acham que eu não recebi esse tipo de insulto? Lá o Luigi virou coach, né? Até hoje eu recebo. Gente, desapega dessa ideia. No Brasil hoje nós temos um mercado gigantesco de pessoas que compram infoprodutos. Tá? E infoprodutos é curso também? É curso também, mas não é só curso, tá? Pode ser que você seja uma nutricionista e faça um atendimento online, pode ser que você seja uma maquiadora e faça uma consultoria de beleza com uma seguidora sua, pode ser que você seja, sei lá, um contador e quer ajudar aí quem é microempreendedor a declarar imposto de renda, e você vai planilhar ali exatamente o que ele vai, tô chutando aqui que dá para fazer isso numa planilha, também não sei, né? Vende para ele um acesso a uma planilha ou uma planilha de controle de gastos, você que é contador, né? Pô, você pode escrever e-book de treino, e-book de compras online, guias, ou melhor dizendo, de compras online, né? Como que eu faço para comprar tal coisa, como que eu faço para montar uma cozinha perfeita, tá aqui o meu guia, eu sou cozinheiro, quero que você comece a cozinhar na sua casa, tá aqui o guia completo, um guia de moda, guia de compras, como comprar tênis barato para corrida, enfim, você pode criar uma série de infoprodutos, comunidades, né? O meu primeiro infoproduto foi uma comunidade de pessoas que gostavam do meu podcast, né? E claro, curso, né? Então, se você quer fazer um curso também, não tenha medo. Eu acho que todos esses aí, o mais difícil é curso, né? Porque você tem que gravar, tem que editar, botar no ar, etc. Às vezes,
sei lá, uma mentoria, né? Você pega ali 10 pessoas para mentorar e fazer o acompanhamento deles, pode ser até muito mais fácil para você. Você vai se dar muito melhor do que gravando aulas. Tem gente que não vai ter mesmo essa aptidão, assim, né? Para gravar curso. Mas ele consegue ali, ó, ficar no Google Meet ali, dando instrução para a pessoa, né? E vender conteúdos exclusivos, né? Que é uma tecla que eu bato bastante para creator no Brasil, que é a melhor forma de monetizar, melhor que publi, melhor que qualquer outra coisa, que é você criar um conteúdo exclusivo, e isso qualquer um pode fazer. Temos várias aulas sobre isso, e você pode começar a vender assinaturas, área de membros no YouTube, assinaturas no Instagram, newsletters exclusivas, enfim, há uma vastidão de oportunidades para você conseguir monetizar, de fato, suas paixões, tá certo? E como estudar no Formando Creators, Luigi? Como é que eu estudo aqui? Olha, o Formando Creators, eu pensei ele desde do começo, para que a pessoa que assinasse, ela pudesse estar diante ali de um cardápio de aulas e escolher o que mais ela está precisando do momento. Às vezes você tem uma deficiência em vendas, ou uma deficiência em vídeos, ou você quer entender exatamente como funciona um hábito de consumo de conteúdo, perdão. Cara, você vai lá e escolhe as aulas que você mais tá precisando e vai assistindo. Você pode começar da primeira e até a última? Pode. Você pode da última para a primeira? Pode. Tá? É justamente para que você tenha a liberdade de escolher o que você quer. Tá? Então, eu não estou te impondo uma ordem correta, mas eu tenho sugestões de trilhas que, assim que você acessa o Formando Creators, elas estão na home. Né? Então, tem a trilha de vendas, tem a trilha de Instagram, tem a trilha de YouTube, tá certo? Essas trilhas, tem as lives, né? Que são, as lives, elas não estão dentro da formação contínua, porque ali eu tenho uma dinâmica diferente, né? Afinal de contas, vocês estão me assistindo ao vivo. Então, a melhor forma de você estudar no Formando Creators é aquela que você quer. Luigi, essa semana eu quero aprender sobre como vender na internet, cara. Tem aulas aí. Eu quero aprender sobre criação de conteúdo no YouTube. Tem aulas sobre isso. Quero sobre o TikTok. Tem aulas do TikTok. Sobre Instagram, tem aulas de Instagram. Mas eu quero misturar, eu quero estudar um pouquinho de Instagram, um pouquinho de vendas, porque eu já só quero estar no Instagram e já quero sair vendendo. Tem também. Então você é livre para escolher, tá certo? E é isso que eu espero de vocês, que vocês tenham essa liberdade, tenham essa escolha e que vocês estudem, tá certo? E agora, a grande frase motivacional do Formando Creators. Está preparado? Prometi lá no começo, hein? Aqui no Formando Creators nós temos uma palavra, que é uma palavrinha mágica, que é o maior motivacional de todos e que funciona e tem ajudado muita gente, que é o vá postar. Toda aula eu termino com essa frase, vá postar. Por quê, pessoal? Porque sem isso, de nada adianta. Teoria sem prática não adianta nada. A teoria é para dar poder para a sua prática. E a sua prática é para potencializar essa teoria. Então vá postar. Poste bastante, faça testes. Vocês notarão em várias aulas que eu vou bater muito nessa tecla. Muito nessa tecla. Do posta, testa, vai ver os dados, faz de novo, corrige, faz de novo, e vai embora, e vai postando e tal. Eu quero que vocês façam isso. Tá? Então postem. Que a gente chega ao tão esperado momento que você vai ter autoridade, vai ter comunidade, vai estar vendendo, vai estar monetizando. E claro, volte sempre aqui para estudar comigo. Teremos sempre aulas novas. Estarei sempre atualizando as pautas, os formatos, os algoritmos. Porque eu sou igual a vocês nesse ponto de estar criando conteúdo o tempo todo, aprendendo, errando, acertando. E a coisa que mais me dá prazer é vir aqui contar para vocês os erros, os acertos. Tá certo? Vai postar, fiquem com Deus, bons estudos e a gente se vê numa próxima aula. Tchau!